sobre o saneamento básico, né, que é um dos problemas mais sérios que o Brasil enfrenta. E eu me lembro quantas vezes o Joelmir Betting não tratou desse assunto aqui no Jornal da Bandeirante Gente. E esses números, Rafael, muitos deles, né, estão nessas alturas por conta do que acontece aqui em São Paulo, pelo trabalho da nossa empresa de saneamento básico e de água, que é a Sabesp. Então esses números estão bastante inflados aqui em São Paulo. Não há comparação em outros estados do Brasil com o sucesso que essas obras enterradas, que geralmente o governante não gosta de fazer, vêm alcançando aqui em São Paulo, tanto na área do abastecimento de água, praticamente 100% da população, como de esgoto, esse ainda um pouco mais devagar. Pois é, Zé Paulo, olha, os números são assustadores. Você tem razão, a Sabesp e o estado de São Paulo jogam pro alto essa média. Tem outros estados em que o serviço de distribuição de água e de coleta de esgoto também é relativamente satisfatório. Recentemente nós gravamos um canal livre com o governador do Ceará, Camilo Santana, né? A Thaís estava nesse programa, né, Thaís? Não estava? Enfim, e comecei bem já. E os índices são bons ali também, de distribuição de água, coleta de esgoto. Você tem alguns estados em que os números são melhores, mas no geral o serviço é muito mal prestado, porque, como você lembrou, a obra num primeiro momento não interessa, porque não aparece. Se interessa, o governo não tem dinheiro, muito menos agora, né? Muito menos agora. Então, os dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento Regional: acesso à rede de esgoto, 53,2% da população. Metade dos brasileiros, como eu disse, e eu uso essa expressão aqui de propósito para chocar mesmo, porque a gente vê isso aqui em São Paulo, né? Perto da minha casa, ali no Jabaquara, na favela Alba, passa um córrego ali, que é o córrego Água Espraiada. Sim. É o córrego Água Espraiada, sai aqui, né? Ele não sai da marginal do Rio Pinheiros, na realidade ele vem lá do alto e corre até o Rio Pinheiros, né? É que a gente faz, como eu sigo sempre daqui para lá, mais perto do córrego, eu acabo imaginando o caminho inverso. Mas tem um trecho ali dele que não é tratado. A partir do viaduto do viaduto Luiz Eduardo Magalhães ali, onde a prefeitura acabou de construir um parque. Eu tô falando da zona sul de São Paulo, aqui a 2 quilômetros do aeroporto de Congonhas. Ali é córrego aberto, é criança passando dentro de fezes humanas ali, não tem muito o que disfarçar nessa hora, né? 53,2% da população, 83,6% acesso à água potável. Índice de perda de água na distribuição, quase 40%. Esse o Brasil é campeão. Quase 40%. Olha, a gente ouviu o Gessner Oliveira, que foi ex-presidente da Sabesp, que é nosso consultor aqui na Rádio Bandeirantes, especialista um dos maiores especialistas em saneamento. Ele disse que apesar de um aumento de 20% dos investimentos no setor, as informações apresentadas ontem pelo governo preocupam bastante. Mais da metade do esgoto gerado não é tratado. Adivinha para onde vai? Vai para os rios, para os córregos, para as praias e assim por diante. Agora, tem uma surpresa. Eu confesso que eu fiquei surpreso porque eu esperava uma queda do investimento em 2018. Isso é positivo. Embora a gente ainda esteja longe daquilo que seria necessário para universalizar em 2033. Bom, para acertar as coisas, para universalizar o saneamento, mais ou menos 24 bilhões de reais. E é claro que esse dinheiro não existe. Existe no âmbito privado. A União, os governos locais não têm esse dinheiro. E para atrair o dinheiro privado, especialmente o capital estrangeiro, é fundamental o novo marco regulatório para o setor, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, faz um apelo para que a Câmara vote e aprove o texto na semana que vem, que é a última semana antes das férias deles. O objetivo é que hoje, se tudo correr bem, será votado e aprovado na Câmara dos Deputados um novo marco, que dá essa previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica, principalmente para a cobrança das tarifas e esgotamento sanitário. Público ou privado, o que a gente quer fazer são contratos mais robustos, com indicadores, com metas, e que a gente possa ter um sistema estruturado para que o saneamento, de fato, seja um local bom para o investimento e, principalmente, traga um retorno para a população. Bom, esse marco legal do saneamento tem o objetivo de ampliar a participação da iniciativa privada na área de água e esgoto e fixa um prazo de 1 ano para licitação obrigatória dos serviços do setor. Rafael, o relator
desse projeto, o deputado Genin, que esteve até aqui já com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, ele acabou recuando ontem e parece que o projeto, que deve ser lido hoje, há uma tentativa de fazer a leitura desse projeto hoje. Vamos ver se vai realmente acontecer ou se vai ficar de novo para a semana que vem, adiar mais uma vez. Mas parece que o relator acabou cedendo aos governadores dos estados que não querem perder essa boquinha, né, de ter esse contrato fácil, sem licitação, sem meta, sem obrigação, sem nada. Parece que eles conseguiram ampliar esse prazo para a apresentação das metas até 2022, ou seja, não seria de um ano, seriam de até um pouco mais de 2 anos, para que as empresas estatais tivessem que apresentar, então, as suas metas. Essa semana eu citei aqui que um estudo fez um levantamento dizendo que as estatais do saneamento no Brasil gastavam mais com salários com investimento. Esse levantamento foi feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento e mostrou o seguinte, que entre 2010 e 2017, as despesas com a folha de pagamento das empresas somaram um pouco mais de 68 bilhões de reais. Esse valor é 8 bilhões a mais do que os investimentos realizados no mesmo período. Ou seja, durante o período entre 2010 e 2017, as empresas gastaram mais do que 8 bilhões a mais do que com salários do que com investimentos. Essa notícia que o Gessner nos dá, que houve um aumento do investimento no ano passado, será que tomaram vergonha na cara? O que aconteceu, né? Porque não tem nenhuma explicação para esse que é o setor que mais nos envergonha. A gente passar esses anos todos gastando mais com salário de servidor do que com investimento para desfazer essa questão do marco regulatório, sabe, Thaís? Aqui você sabe que aqui essa coisa é vista como um certo preconceito, né? Porque os deputados que só pensam naquilo, eles acham que há outros interesses por trás disso. Há interesses privados, eles acham que tem gente querendo ganhar dinheiro, gente ganhando dinheiro com isso, querendo ganhar ainda muito mais dinheiro, etc. E eles ficam criando dificuldades. Eu acho que ao fim e ao cabo, isso vai ser aprovado, não tenho dúvida nenhuma, mas esse aparente desleixo tem a ver com isso, né? Eles querem ser convencidos de que não tem esquema. E tendo esquema, que eles estejam nele, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? É uma desconfiança generalizada de que o outro está defendendo esse projeto dessa natureza, porque isso vai resultar na abertura do setor para a área privada. Isso vai facilitar, inclusive, investimentos privados nessa área. Já começam a pensar que tem muitos interesses por trás disso e acabam tratando com má vontade um assunto que é, sobretudo, uma questão de saúde pública, né? Porque investimento em saneamento retira ou evita que muitas pessoas adoeçam e, portanto, enfim, isso reduz o custo do próprio Estado na manutenção dos hospitais ou do sistema de saúde pública. A saúde, né, Cláudio, ela continua sendo um privilégio, justamente por conta dessa situação do saneamento básico, né? O que deveria ser um direito, segundo a nossa Constituição, acaba sendo transformado num privilégio daquele que tem condições de morar num local onde há a coleta de esgoto, né? Você tem razão quando fala e faz essa ligação direta entre o saneamento e a saúde, porque há pesquisas que mostram que é direto o relacionamento da maioria dos brasileiros com a qualidade de vida, com a precariedade do serviço de saneamento básico. Por isso é fundamental que esse projeto que vai ser discutido hoje lá na Câmara, daqui a pouco, ele seja aprovado para dar um passo grande nesse problema no Brasil, né? A falta de tratamento de água e esgoto e o descarte incorreto desses resíduos, o Gessner sempre nos lembra disso, está diretamente ligado às doenças e os problemas que afetam aí a saúde da população. Então, a saúde precisa largar a mão de ser um privilégio para ser um direito, né, de todo cidadão brasileiro, e um passo importantíssimo que será dado com esse marco do saneamento. Houve resistência, e há resistência, como o Cláudio lembrou, no Congresso Nacional, por inúmeras razões a esse marco regulatório. Algumas pouco republicanas, como costumam dizer, e a Thaís citou aqui os altos salários de alguns dos funcionários dessas empresas. Se elas forem privatizadas, esses salários fatalmente cairão, eles terão de renegociar o que ganham, se é que vão continuar empregados ali, vão conseguir justificar os seus empregos. Mas há uma demanda que me parece justa
de alguns governadores uma preocupação, que não são necessariamente contrários à aprovação desse marco regulatório, mas eles têm uma preocupação que é a seguinte: eu vi isso de mais de um governador de regiões diferentes do Brasil. Você tem, na região metropolitana, da capital daquele determinado estado, uma situação relativamente boa do ponto de vista da coleta de esgoto e do fornecimento de água tratada para a população, de maneira quase que generalizada. O grande problema está no interior dos estados. Então, a dúvida desses governadores é a seguinte: como essa concessão será realizada do ponto de vista do interesse do morador dessa região onde ainda não há o serviço sendo oferecido? Porque se a região, em tese, mais lucrativa para a empresa concessionária já tem o seu problema, de certa forma, resolvido, ele pode, é claro, conceder aquilo e passar a administração para a iniciativa privada, mas não haverá, assim, tanta demanda por infraestrutura. Quem é que vai se interessar pelo restante do estado? O governador do Ceará citou uma cidade, eu não vou me lembrar o nome agora, mas fica a 100 quilômetros da capital Fortaleza. A região metropolitana de Fortaleza tem dados muito melhores do que os dados de todo o estado, porque, como o Zé Paulo lembrou, Fortaleza puxa o dado lá para cima, mas o restante do estado puxa o dado lá para baixo. Então, conceder a região metropolitana de Fortaleza é um negócio. Quem pega o resto do estado? A troco de quê? E aí, quem pegar o resto do estado vai ter de investir muito. Para quanto vai a tarifa desse sujeito que mora no sertão do Ceará? Essa me parece um bom debate. Faz todo sentido. Esse é o bom debate. Este é o bom debate. Não é o debate para manter um contrato sem licitação, sem meta. Esse é o bom debate. O secretário Diogo Macó, que é o desenvolvimento de infraestrutura, que esteve aqui também, ele fez a defesa desse ponto dizendo o seguinte, que o projeto prevê que para levar uma área boa tem que levar várias outras que não são tão rentáveis assim, né? E a preocupação com... Tipo aeroporto, né? Tipo aeroporto, pacote, exatamente. Né? Tem que fazer um pacote. O projeto prevê isso. Vai ter que fazer um pacote. Leva essa área aqui que está pronta, você só vai ter lucro e depois você vai ter que investir lá. No mundo inteiro é assim. As licitações normalmente são assim, né? Ser país pobre ou ser país rico, no mundo inteiro você tem áreas que são rentáveis e áreas que não são rentáveis. Então, há mecanismos para você minimizar isso. Com relação às tarifas, Rafael, essa também é outra preocupação gigantesca. Esse mesmo levantamento que mostrou que gastou-se muito mais com salário do que com investimento, mostrou que, nesses anos que foram analisados, em 2010 e 2017, as tarifas subiram 80% acima da inflação, que foi acumulada no período. Então, a tarifa já foi mais cara do que a própria inflação no período, mesmo com a administração ruim que não entregou o investimento. Então, há mecanismos para você fazer o controle de áreas não rentáveis para quem levar uma área mais rentável, e é preciso haver muita fiscalização e muita negociação para que o consumidor acabe não pagando pela ineficiência e pelo descaso desses anos todos.